para conhecer Cristo pessoalmente. É isso, amigos. Alegrem-se em Deus. Não me importo de repetir o que já escrevi em cartas anteriores e espero que vocês não se importem de ouvir outra vez. Antes prevenir que remediar. Portanto, aí vai. Cuidado com os cães uivadores, esses religiosos intrometidos que ladram, mas não mordem. Eles cultuam a aparência. Eu os chamo fanáticos da circuncisão. Os cristãos verdadeiros são aqueles que o Espírito de Deus orienta para trabalhar no ministério, que enchem o ar com louvores a Cristo, como fazemos. Não seríamos capazes dessa tarefa sozinhos, e sabemos disso, ainda que possamos relacionar o que muitos poderiam definir como credenciais impressionantes. Vocês conhecem meu histórico. Nascimento legítimo, circuncidado ao 8º dia, israelita da elite da tribo de Benjamim, cumpridor rigoroso e devoto da lei de Deus, defensor ardoroso da pureza da minha religião, a ponto de perseguir a igreja, observador meticuloso de tudo que está prescrito no livro da lei de Deus. As credenciais que eles andam exibindo por aí como algo especial, eu rasgo e jogo no lixo, como todo o resto que eu costumava julgar importante. Por quê? Por causa de Cristo. Sim, todas as coisas que um dia considerei importantes, nada mais valem na minha vida. Comparado com o alto privilégio de conhecer Cristo Jesus, meu Senhor, em primeira mão, tudo mais é insignificante, esterco. Joguei tudo no lixo para abraçar Cristo e ser abraçado por Ele. Não me interessa a justiça inferior e insignificante que se baseia na observância de uma lista de regras, quando posso desfrutar aquela que é resultado de confiar em Cristo, a justiça de Deus. Desisti daquelas coisas inferiores para que pudesse conhecer Cristo pessoalmente, experimentar o poder da sua ressurreição, ser companheiro de seu sofrimento e ir com ele até a morte. Tudo isso para alcançar a ressurreição dos mortos. Não estou dizendo que já tenha tudo isso, que já o tenha conseguido, mas estou a caminho, prosseguindo para Cristo, que me alcançou de uma forma impressionante. Amigos, não me entendam mal. Não me considero um especialista no assunto, mas olhando para o alvo, para onde Deus nos chama, para Jesus. Estou correndo e não vou voltar atrás. Assim, os interessados em tudo que Deus tem para nós devem se manter focados no alvo. Se algum de vocês tem outra coisa em mente, algo menos que um compromisso total, Deus vai clarear a vista embaçada de vocês e vocês vão enxergar, agora que estamos no caminho certo, permaneçamos nele. Adeus, ano velho, feliz ano novo. É assim que a gente se aproxima desse tempo em que as últimas horas, os últimos dias deste ano vão se aproximando. A gente já costuma pensar nesse tempo como um passado, que não deve voltar, que deve ser esquecido para que coisas novas, novos fluidos, novos pensamentos, novas ideias, um novo tempo seja realidade neste ano que vai se iniciar. É importante a gente perceber que o ano velho, que precisa ser deixado no passado, pode emprestar experiências, pode emprestar vivências que vão nos ajudar no ano que está se aproximando. Por isso eu gostaria de pensar com você naquilo que o apóstolo Paulo fala aos Filipenses quando diz que eu me esqueço das coisas que para trás ficam e sigo para adiante, para aquelas que vão me levar até o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Quando você pensa no apóstolo Paulo e quanta coisa do passado ele precisa esquecer, a primeira que nos vem à mente é exatamente aquilo que ele diz nos versículos anteriores. Quando ele fala a respeito das suas
certezas religiosas, aquilo que ele entendia que poderiam aproximá-lo de Deus. Aquilo que eu costumo dizer que era o currículo que ele tinha e que ele achava que poderia chegar diante de Deus e dizer assim: olha, presta atenção nisso que eu estou te apresentando, porque isso me faz merecer os seus céus. É assim que ele vai dizer que ele é um israelita, hebreus de hebreu, que ele é da tribo de Benjamim, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo que há na lei, eu fui irrepreensível, e ele vai falar inclusive que ele suplantava os da sua geração. Paulo então diz que todas estas virtudes que ele tem, que ele considera como virtudes, elas são importantes, mas não são nada diante de Deus. É por isso que ele fala que ele considera tudo isso como esterco, como algo que pode ser jogado fora diante da realidade de Deus. Tudo isso é muito importante. Paulo se tornou um exemplo de cidadão, um exemplo na sua religiosidade, um exemplo no seu zelo, mas nada disso poderia comprar o favor de Deus. É isso que Paulo está falando. Eu preciso me esquecer que estas virtudes, ainda que sejam importantes, sejam nobres, elas não têm o poder de comprar o favor de Deus para a minha vida. Paulo então vai falar: eu não quero ser encontrado nesta justiça, destas coisas, deste zelo que eu tive, desta maneira irrepreensível de viver que eu tive, nesta maneira compromissada de viver que eu tive. Eu não quero ser encontrado nesta justiça, nestas coisas que são nobres, importantes e justas, mas eu quero ser encontrado na justiça de Cristo Jesus. Eu quero ser encontrado sendo envolvido, sendo cuidado pela graça de Deus que transbordou sobre mim, que sou pecador. Então, em primeiro lugar, Paulo está falando: eu quero esquecer destas coisas que ficaram para trás, destas coisas que são um esterco, que não valem nada, para comprar, para adquirir, para receber o favor de Deus. Eu quero focar o meu olhar na graça de Cristo, na justiça que é em Cristo Jesus, que foi o Deus que se fez carne, o Deus que veio habitar entre nós, o Deus que tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas culpas, o Deus que morreu no nosso lugar, o Deus que ressuscitou para conquistar a salvação para nós. Eu quero ser encontrado nesta graça. Então eu me esqueço daquelas justiças próprias para me apegar à justiça de Deus, que está em Cristo Jesus. Uma segunda verdade que nós precisamos considerar na vida do apóstolo Paulo é que ele precisava se esquecer das coisas ruins que ele fez. Ele foi um cidadão exemplar, como nós dissemos, ele foi irrepreensível na sua religiosidade, no seu compromisso, zeloso, mas ele também foi um homem mau, muito mau. É interessante como as personagens bíblicas são tão contraditórias como você e eu. Ao mesmo tempo que temos capacidade de fazer coisas virtuosas, somos capazes de fazer as coisas mais hediondas, mais terríveis, mais feias que nós mesmos consideramos e que procuramos esconder. O problema é que o apóstolo Paulo, tudo que ele fez era público e notório. Foi ele que perseguiu a igreja, foi ele que encarcerou pessoas, homens e mulheres, foi ele que extrapolou a região onde ele deveria fazer as suas perseguições, foi ele que deu voto para que as pessoas fossem mortas, foi ele que foi blasfemo, insolente e perseguidor da igreja. E tudo isso estava público e notório. Você vai se lembrar que quando Deus fala para Ananias: vai orar por aquele Saulo que está orando, cego, para que ele volte a ter visão, Ananias falou: todo mundo sabe, Senhor, que esse homem está vindo para cá para perseguir a sua igreja, o seu povo. Então isso era público e notório. E Paulo tem que chegar uma hora que ele fala assim: olha, eu fui terrível, eu fui mau, eu fiz coisas terríveis, mas eu preciso me esquecer destas coisas para seguir adiante, nesta justiça que é em Cristo Jesus. Quantas coisas erradas que fizemos, quantas coisas erradas que cometemos e que precisamos deixar no passado. Não temos o poder de carregar para frente. Ou se carregamos, vivemos uma vida infeliz, uma vida incapaz de realizar coisas novas porque nos apegamos ao passado. A beleza do Evangelho de Cristo é que nós podemos ter uma vida nova. É assim que Paulo vai falar aos Coríntios, que agora ele faz parte de uma nova criação. As coisas antigas passaram,
ficaram para trás. Eu não posso mais viver naquela realidade, mas eu posso agora viver a partir daqui uma realidade com Cristo Jesus. Que coisa gloriosa é o Evangelho, que apesar de todas estas culpas, de todos estes erros do passado, existe uma graça que é transbordante, como o apóstolo Paulo fala aos Romanos, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E que coisa gloriosa sabermos que os pecados mais horríveis que possamos cometer podem ser envolvidos com a graça de Deus, com o favor imerecido de Deus. Ele nos perdoa e nos gera uma nova realidade, um novo começo. Isto é glorioso. Eu preciso me esquecer das coisas que ficaram para trás e seguir adiante, tanto da minha justiça religiosa, do meu zelo, que não compra o favor de Deus, como também dos erros que eu cometi. E é preciso aprender a viver na graça de Deus, neste favor imerecido de Deus, neste propósito de Deus de fazer o bem para todo aquele que nele crê. Eu quero te convidar, então, a olhar o ano que se acaba, que está terminando, estas últimas horas, e colocar dentro de si uma reflexão. Quais foram as frustrações que eu tive? Quais foram as coisas ruins que me aconteceram? Pessoas que pecaram contra mim e que precisam ser perdoadas. Eu quero deixar isso para trás. Eu quero abandonar aos pés de Cristo estas coisas que me magoaram, que me entristeceram, que me frustraram. Eu quero caminhar para frente num novo ano feliz na presença e no poder do Senhor. Eu quero pensar com você agora sobre planos que foram frustrados, contra metas que você colocou e que não alcançou. Que você possa derramar e se apegar em Cristo e falar: Senhor, com a tua graça, com o teu favor, com a tua ajuda, com o teu poder, eu quero alcançar estas coisas para a tua honra e tua glória. Faça isso diante de Deus. Eu não consegui este ano, mas neste novo ano eu vou conseguir, com a graça de Deus. Coloque estas metas no seu coração, neste momento de olhar para o passado e perceber as lições que você pode aprender dele. Olhar para o passado e falar assim: estes erros baseiam este meu comportamento daqui para frente. Eu não quero mais cometer estes erros, então eu vou me comportar dessa maneira daqui para frente. Eu sei que não consegui estas coisas porque falhei em tais momentos, então para este novo ano, eu quero colocar as metas de não mais falhar nos mesmos lugares. Eu quero depender da graça de Deus para que isso aconteça na minha vida. Se eu não fui capaz de perdoar, que este ano eu seja capaz de perdoar. Se este ano eu patinei na minha vida cristã, na minha vida espiritual, na dimensão espiritual da minha vida, este ano eu não quero patinar. Se este ano eu falhei com algumas questões na minha vida profissional, na minha vida financeira, este ano eu não quero falhar, eu vou me corrigir para que este ano eu possa ser um ano de vitórias na presença do Senhor. Quero te convidar a fazer isso, esquecer das coisas que ficaram para trás, daquelas que não vão produzir nada de bom e não vão glorificar a Deus na sua vida. E olhar para frente, para os propósitos que Deus tem para a sua vida, para os propósitos que Deus propõe na sua palavra, para que você possa ser exatamente aquele discípulo, aquele adorador de Jesus Cristo, que, como diz Jesus lá em João 15, glorifica o Pai, os frutos que glorificam o Pai, muitos frutos que glorificam o Pai. É assim que deve ser a nossa vida. Ficar se agarrando ao passado, tanto as coisas ruins como a louros do passado, não glorificam o Pai. Aquilo que fizemos de certo e de errado no passado, ficam no passado. Agora nós precisamos focar o futuro, precisamos olhar para frente. E a melhor maneira de olhar para frente é olhar onde Cristo está indo. Por isso que Cristo diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. É indo nele, é estando com Ele, que nós chegamos à presença do Pai. Não por nossos próprios méritos, mas especialmente por aquilo que Ele proporciona para a nossa vida. Eu quero te convidar então a esquecer as coisas que ficaram para trás. Adeus, ano velho, e as coisas que não podem produzir frutos que glorificam o Pai. Feliz ano novo e os propósitos que me fazem olhar para frente,
de uma maneira que venham glorificar o Pai dos céus. Que sua vida possa expressar exatamente isso. Adeus, ano velho. Feliz ano novo, com Jesus e na presença de Jesus. Que Deus te abençoe para 2023.